Entre 1939 e 1945, ocorreu a mais longa campanha militar contínua da Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Atlântico. Foi essencialmente uma campanha submarina, da parte das potências do eixo, Alemanha e Itália, e antissubmarina, da parte das potências aliadas, especialmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Como país insular, o Reino Unido era altamente dependente de mercadorias importadas, tanto dos Estados Unidos quanto dos países que compunham seu império ultramarino. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase um terço dos navios mercantes do mundo eram britânicos. O esforço de guerra da Grã-Bretanha exigia mais de 1 milhão de toneladas de material importado por semana para sobreviver e lutar. Assim, a Batalha do Atlântico envolveu uma guerra de tonelagem, a luta dos aliados para abastecer a Grã-Bretanha e a tentativa do eixo de conter o fluxo de navios mercantes que permitiriam que a Grã-Bretanha continuasse lutando. Os principais meios submersíveis da Alemanha nessa campanha eram os chamados tipos 7 e 9. Os submarinos tipo 7 foram o cavalo de batalha da força de submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial, tendo sido construídos 703 barcos desse tipo até o final da guerra. O tipo 7 era uma máquina de combate eficaz e foi visto em quase todos os lugares onde U-boats eram operados, embora seu alcance de apenas 8.500 milhas náuticas não fosse tão grande quanto o do maior, o tipo 9, com 11.000 milhas náuticas. O tipo 7 tinha 67 metros de extensão e como arma principal, 5 tubos de torpedo, 4 na proa e 1 na popa. Os submarinos tipo 9 foram projetados pela Kriegsmarine, a marinha da Alemanha nazista, como um grande submarino oceânico para operações sustentadas longe das instalações de apoio doméstico. Os tipo 9 tinham 76 metros de comprimento e como arma principal 6 tubos de torpedo, 4 na proa e 2 na popa. Os barcos do tipo 9 foram usados para patrulhas no leste dos Estados Unidos, na Operação Pauschlag, ou Rufar dos Tambores, na tentativa de interromper o fluxo de tropas e suprimentos com destino à Europa. O resultado da Batalha do Atlântico foi uma vitória estratégica para os aliados, pois o bloqueio alemão falhou, apesar de alguns períodos de grande sucesso, batizados pelos marinheiros alemães como os Tempos Felizes, mas com um grande custo material e humano para ambos os lados. 3.500 navios mercantes e 175 navios de guerra aliados foram afundados no Atlântico, com a perda de 72.000 marinheiros, e 783 U-boats e 30.000 marinheiros foram perdidos pela Kriegsmarine. O premier britânico Winston Churchill mais tarde escreveria, em suas memórias de pós-guerra: sobre um misterioso boat naufragado na costa americana é a resenha literária desse vídeo. Durante 6 anos, uma equipe de mergulhadores vasculhou o naufrágio com a missão de resolver o mistério. A história desse livro pode parecer incrível demais para ser verdadeira, mas aconteceu de fato. Mergulho na Escuridão, publicado em 2005 pela editora Landscape, destina-se a levar o leitor aonde eles foram. Em outubro de 1991, a 70 metros abaixo da superfície do mar, nas geladas águas do Atlântico Norte, a mais de 100 quilômetros do litoral de Nova Jersey, John Chatterton, mergulhador profissional que trabalhava em obras submarinas nos arredores de Manhattan, encontrou durante seus mergulhos recreativos em alto mar
o que parecia ser, para um conhecedor do assunto como ele, um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. Lá estava o barco, como uma enorme enguia, repousando no leito marinho. Não se viam, entretanto, quaisquer marcas que identificassem com exatidão o submarino, nem os poucos artefatos que Chatterton conseguiu trazer à superfície em seus primeiros mergulhos ajudaram nessa identificação. Nenhum historiador, perito ou funcionário do governo conseguia descobrir que submarino era aquele. Desde então, os mergulhadores o denominaram Uhu. Além disso, todos os registros oficiais afirmavam a mesma coisa. Simplesmente não poderia haver, naquele ponto, um submarino nazista afundado, com a respectiva tripulação de 57 homens, cujas ossadas jaziam no interior daquele caixão de ferro, sendo essa uma alcunha fúnebre difundida após a guerra, no título das memórias de um ex-comandante de U-Boat. O autor, Robert Curson, relata a descoberta desse naufrágio, envolto em mistério, através das aventuras e rivalidades de mergulhadores imensamente obcecados por seu ofício e extremamente corajosos. Narra também uma odisseia intelectual desses homens, que precisaram se tornar peritos, pesquisadores, estudando documentos originais exaustivamente, aprendendo noções de alemão, identificando as características gerais do barco encontrado, tais como seu comprimento e a quantidade total de tubos de torpedo, procurando indícios de um naufrágio tão remoto em diversas cidades e países, elaborando teorias para depois descartá-las pela contradição com evidências posteriores. E, por fim, após tantos esforços e sacrifícios pessoais, reescreveram a história de um naufrágio que se tinha por definitiva até então. Nada nesse livro foi inventado, nem interpretado segundo uma liberdade narrativa do autor. O livro baseia-se em centenas de horas de entrevistas com mergulhadores, seus parentes, com historiadores e peritos. Até mesmo os diálogos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, relacionados ao submarino misterioso, foram transcritos a partir de entrevistas do autor com pessoas que estavam presentes e testemunharam aqueles eventos históricos. A obra revela ainda, de forma envolvente, os perigos dos mergulhos autônomos para investigar destroços de naufrágios em águas profundas, pois, nas palavras do autor, é uma das poucas atividades nas quais a natureza, a biologia, os equipamentos, o instinto e o objetivo conspiram sem aviso e vindo de todas as direções contra a mente e o corpo. O submarino misterioso, segundo disseram os descobridores de seu naufrágio, jazia em águas tão profundas e negras que eles às vezes pouco podiam fazer além de mergulhar nas sombras.